E aí, meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo ao nosso Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e com os meus amigos, sumido mais tempo de casa, o Pedro. Prazer estar de volta. Nosso magnífico Padre Samuel. Alegria. Nosso iluminado Rick. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para partilhar e compartilhar a vida com você. Agora, um detalhe interessante. Veja só essa mesa. Às vezes temos Davi, nome bíblico. Pedro, nome bíblico. Samuel, nome bíblico. Marcos, nome bíblico. Agora, Rick. Eis o problema, né? Richarlison, imagina. Eu vou te falar a minha revolta. Por quê? Meu bisavô João Batista, minha avó Maria Madalena, minha mãe Maria Aparecida, meu pai Bartolomeu, meu irmão Christian. Cristão, o Rick né? veio de onde, né? De onde saiu esse Rick? Que heresia que eu cometi? O que eu fiz? Pensa que é uma variante de Ricardo Coração de Leão, que liberta Boa. Jerusalém Mas sabe dos mouros. Sabe qual que é a explicação que a minha mãe me dá? Ela fala assim, ó, é porque Deus, ele não é só para o povo de Jerusalém, é para os gentios, para os samaritanos. Olha, então, bonito. você também está incluído como povo de Deus. Tentou ali te engambelar. Coisa de mãe, Uma né? coisa de mãe, exatamente. É, faz parte. Mas estamos aqui para falar sobre setembro, o mês da Bíblia. E aí, esses livros aqui estão aqui de enfeite ou vamos, de fato, abrir Tendemos e a degustar? pensar, né? Como nós brincávamos nos bastidores, católico parece que não costuma ler Bíblia. Não conhece a Bíblia, né? Mas... Bom, mas certamente não, né? Diria, para citar uma expressão da Dei Verbum, que é um documento sobre a palavra de Deus do Vaticano II, de que a Bíblia é a alma da teologia. Então não se pode pensar num pensamento teológico, não se pode pensar na vida da igreja, não se pode pensar na evangelização, na catequese, na liturgia desconectado das Sagradas Escrituras. Porque ali está a base daquilo em que cremos como revelação constitutiva. Portanto, a igreja sobrevive, vive, se alimenta das Escrituras, isso desde o início, né? Agora, por que setembro? Vocês sabem, tem algo especial? A experiência que começou aqui na Arquidiocese, se não me Arquidiocese engano, de Belo Horizonte. de BH. Quando nós estávamos completando 50 anos de arquidiocese, intuiu-se isso. Esse mês, claro, está ligado a São Jerônimo, dia 30 é dia dele, portanto, um santo que tem uma importância capital para a tradução das Escrituras e aqui celebrado de um modo particular em Belo Horizonte, isso vai para a CNBB, porque Belo Horizonte foi, durante muito tempo, um lugar de muita pujança teológica. Nós tivemos aqui grandes biblistas, grandes professores, nosso Instituto de Filosofia, estamos dizendo aí de, por exemplo, Benjamin Carreira. Então, quer dizer... Benjamin Carreira caetense, inclusive. Caetense, Caetense. Eu não sabia disso, né? Tem um livro interessante sobre a visitação da Igreja Matriz. Olha só que interessante. Muito bonito. Então, sumidades mesmo, Padre Alberto Antoniazzi, Frater Henrique, vários outros expoentes que foram muito importantes para o momento de constituição da CNBB, para essa ideia de uma igreja que reflete a teologia, muito à luz também da prática do povo. Então, tem várias coisas que surgiram aqui, essa questão do mês da Bíblia, essa questão das cores litúrgicas, né, até no altar, hoje é um pouquinho mais embaraçoso, mas tudo começa aqui em Belo Horizonte, né? Você está dizendo que além do pão de queijo, então, a Bíblia é mineira. Eu diria que este olhar brasileiro sobre a importância de ter um mês dedicado à Bíblia é mineiro, belo-horizontino, diríamos que sim. Mas eu acredito também que venha por um movimento muito recente, porque o povo em si é um pouco distante da Bíblia. Eu lembro de frases assim de fica lendo Bíblia demais, não, porque vai ficar doido. Então, há esse movimento da igreja, e eu vi que você, né, trouxe aí a ideia de São Jerônimo. Eu pesquisei um pouquinho e vi também que a ideia é que já existia no latim, mas não numa linguagem popular. E aí o Papa pede, Jerônimo, precisamos de uma vulgata, ou seja, né, uma tradução popular. Isso, é isso que vulgata, vai norteando aí, né? Ou seja, vai trazendo para perto do povo, mas eu né? entendo que essa distância, quando a gente percebe uma distância do povo em relação à Bíblia, acho que talvez seja fruto no modelo de evangelização das colônias, de como que a evangelização foi trazida para cá, uma evangelização muito imagética, muito de contato com aquilo que é simbólico.
E a Sagrada Escritura, por vezes, parece que foi deixada não de lado, mas foi demonstrada de outras formas. Isso fez com que, historicamente, nós nos distanciássemos do que é o material, livro, Bíblia. E, a partir disso, o nosso povo é muito mais rico em seguir tradições. Não estou falando que o povo não segue a Bíblia. Claro. O povo não procura a Bíblia como fonte direta de fé. Primária de fé. Primária de fé. E estou falando isso por uma experiência talvez até muito mineira. Muito. Ser uma terra de tradição muito forte. Eu não consigo enxergar um grupo de doninhas que façam um estudo bíblico. É muito raro. Mas eu consigo ver um grupo de doninhas que reza o terço piedosamente. Não estou falando que a fé delas é mais fraca ou mais forte. Claro. É melhor ou pior. É o contato que elas tiveram e o contato como a igreja apresentou esse modelo de linguagem de fé para cá, né, para a nossa experiência. Assim. Então eu percebo que, às vezes, a fé do povo está alicerçada no que vem da Bíblia, mas é apresentado de outras formas. Entende? O próprio latim também contribuiu, né? Porque é recente essa mudança das missas serem celebradas em latim, né? Então, vamos primeiro ao início, destacando a anedota. Esse caso de São Jerônimo na tradição da Bíblia é muito interessante, porque São Jerônimo era uma pessoa de convivência difícil. Tanto que há cartas dele, por exemplo, chamando Santo Agostinho de moleque, dizendo para ele que ele não estava interpretando bem as escrituras. Nós que falamos de Agostinho nos episódios passados, São Jerônimo chega a brigar com ele por conta de uma interpretação de uma carta de Paulo. Então o Papa Damaso fala assim, olha, já que a gente não está sabendo onde é que vai atacar esse cara, ele tem umas 2 secretárias aí, então vou dar para ele uma missão, traduzir a Bíblia do grego koiné e também do hebraico, aramaico, para o vulgar, o latim, que era a língua corrente ali no Império Romano. Então, essa é a origem, né, dessa tradução da Bíblia vulgar, vulgo, que ainda hoje segue como sendo a base para qualquer outra tradução, sobretudo católica, porque há critérios de tradução que são importantes. A gente pode falar sobre isso daqui a pouco. Mas o que destacava? Não é fácil você ter acesso a estes textos. A interpretação deles, sobretudo quando você vai tendo distanciamento do local onde eles surgiram, ela é muito complicada. Dou um exemplo claro disso. Quem já leu o Evangelho de Marcos vai observar que tem determinados momentos onde ele tem que abrir uma nota de rodapé, onde ele fala assim, com efeito, os judeus fazem assim, assim, assado, com efeito, por exemplo, talitacum, quer dizer menina levanta, porque é sempre muito complexo quando você começa a chegar a outros povos, a outras mentalidades, ajudá-la a entender o sentido do que está aqui. Então, muito possivelmente, até intuitivamente, durante esse movimento da evangelização com outros povos, teve que se recorrer muito mais a imagens, músicas, símbolos, didática, conteúdos derivados, dada a dificuldade de explicar para povos de outras culturas o que está aqui apresentado. Então, não é, de fato, muito fácil você fazer uma mediação do texto. O que você está trazendo, então, é que, além do texto, é preciso também ter um contexto. Um contexto. E o pretexto. Que é o que nós chamamos, por exemplo, numa palavra chique do alemão, não falo alemão, mas é o contexto, nós chamamos de Sitzenleben, que é o contexto vital. Então, todo texto ele tem um contexto vital. Aí é o contexto do ponto de vista das questões históricas, do espaço, da linguagem, do gênero literário. Não tem como você dar uma interpretação sem esse Sitzenleben, esse contexto vital. Só dando um passo atrás, então, antes da tradução, de onde que surgiu? Quem escreveu a Bíblia? Então, é um livro feito a várias mãos. Primeiro que não é um livro, né? Nós poderíamos até tratar assim. Não é um livro. Tanto que é biblos, vários livros, Isso. O grego traz O próprio cano. Cano significa lista. Uma lista. O cano bíblico, são as listas de livro. O interessante de observar não é quem escreveu a Bíblia. Acho que, eu, enquanto jornalista, eu observo muito como a Bíblia foi escrita, assim. Os textos, os variados textos, né? Se você para ler com uma visão mais católica da coisa, assim, você entende o tempo todo, dá para entender o tempo todo de quem que a Bíblia está falando. Ainda que não se fale diretamente, explicitamente do que isso quer dizer. Você pode até falar, mas tem livros que não falam diretamente, né, já que tudo aponta a Cristo, tem livros que não falam diretamente disso. Quando você começa a ler o Cântico dos Cânticos, por exemplo, beija-me com o lábio da tua boca, algo assim. O que isso tem a ver com meu amado é branco rosado, quero subir em teus... Isso. Como se sobe nos cachos de uma palmeira. Deixa pouco a imaginação. Leva um pouco ao Cristo, talvez. Né? Na verdade, não, né? Porque quando nós olhamos, por exemplo, guardem o que você está falando para você não esquecer, mas há um rabino que contribui bastante no Conselho de Gêmea para esse livro do Cântico dos Cânticos entrar dentro do cânon bíblico hebraico, porque ele é um livro muito místico, porque não há máxima expressão do encontro que Deus faz com o povo do que nessa linguagem matrimonial, né? Então, Mas o que eu estava dizendo Rabino Akiva.
como a Bíblia é escrita, e é para depois a gente trazer para a luz o que você perguntou, de quem escreveu a Bíblia, o como me interessa um pouco mais, porque a linguagem ela é sempre muito... às vezes a gente pode achar assim, que as palavras não são tão claras, mas a beleza está um pouco além disso, assim, sabe? Quem escreveu é alguém muito inspirado, acho que é o adjetivo melhor. Claro, a inspiração não é nossa, a inspiração é do divino, obviamente. Mas o como a Bíblia foi escrita é sempre muito interessante, porque ela é muito ligada ao contexto de quem escrevia, ela está sempre ligada ao contexto, como a gente falou disso aqui, de quem escrevia, então isso talvez que nos dificulte entendê-la hoje, em alguns momentos, mas o como a Bíblia foi escrita me chama a atenção, porque eu sempre imagino a Bíblia como, em muitos trechos, como um diário. Aconteceu alguma coisa muito interessante, alguém tinha inspiração de parar, olha, isso é interessante de ser registrado, não como uma vontade própria de registrar algo, mas para que alguém guarde aquilo para perpétua memória, assim. E aí houve, claro, de novo, a inspiração do Espírito e a inteligência de quem guardou isso e preservou, porque a partir daí guardou-se uma verdade maior. E acho que a beleza da Bíblia está aí, no guardar essa beleza maior. Olha, eu concordo com tudo que você falou. Mas... De verdade. De verdade. Não tem mas. O mas vem depois. Mas primeiro eu queria fazer a colocação do seguinte, cara. É tão poético isso que você está trazendo, porque aí nos remete o porquê. O porquê de passar isso de geração em geração, por que essa conduta, por que esse princípio, por que esse propósito, que carinho é esse que você quer passar? Vem muito também das denúncias, de tudo aquilo que o povo enfrentou, foi oprimido. Então, assim como uma mãe, ela suporta a dor do parto, porque sabe que carrega dentro de si uma vida, o povo, ele enfrenta as dores da caminhada, porque ele também acredita em algo maior que está dentro dele. E esse algo maior é exatamente isso que você falou. É a tradição, por isso, nessa perspectiva, o tempo todo se volta na Bíblia essa dimensão do Deus dos vossos pais. Porque a chave de leitura principal do Antigo Testamento é: ele não guiou Abraão, ele não abriu o útero seco de Sara, ele não arrancou o povo do Egito, então ele vai continuar realizando na sua vida o que ele é especialista em fazer: abrir túmulos, fazer florir desertos, arrancar de situações de opressão, dividir o mar. É isso, a chave de leitura da Bíblia é essa. O Senhor que tem uma eterna misericórdia, assim como ele fez, ele faz e continuará fazendo. É o nome dele. Errié, Asher, Errié, eu sou o que serei, eu sou o que sou. É isso. E quem escreveu a Bíblia? Ela tem uma dupla autoria. Há uma dupla autoria. Tá ligado. Em sentido próprio, é uma obra autenticamente humana. Tem gêneros literários, tem elementos imperfeitos e transitórios, está situada num contexto político, econômico, social, e é uma obra do Espírito Santo. Não tem como seu autor principal, porque não se pode escrever um texto revelado, portanto, com essa mensagem perene que você está dizendo, que é sentido de vida na história da salvação, se isso não for dado da parte de Deus. Então, uma obra no sentido próprio, uma obra humana, com gêneros literários humanos, com limites humanos, com cadência humana, com poesia humana, mas Deus é o autor principal, porque ele inspira os amanuenses, esse é o termo, né? Aqueles que escrevem, a colocarem tudo aquilo que é útil para a nossa salvação. É uma dupla autoria, sempre. Vamos debruçar, então, sobre essa ação do Espírito Santo, essa inspiração, porque a gente sabe que ela não caiu do céu. Senão vai ficar uma linguagem meio kardecista, né? Alguém aqui e aí a gente sabe que ela vem da terra, do esforço humano. Ou seja, ela é um fruto. E quando eu penso em fruto, eu faço a seguinte analogia. A chuva cai do céu, molha a terra, desperta a semente e sai o fruto. Esse fruto é a Bíblia. Mas sem a chuva, céu, ela não existiria, ou seja, a ação da graça divina, e sem a terra, o suor, o esforço do povo em querer passar isso de geração em geração, esse fruto não viria. Entendeu? Que catequista, né? Não. E a linguagem de Isaías, quando Isaías compara a palavra a isso. Adiciona o livro de Rick aí na... Não. Eu vou dar os créditos ao
Frei Carlos Mesters, que ele conduz uma catequese muito próxima disso. É claro que eu não falei exatamente como ele, mas a ideia está é perfeita, está catequética, está bíblica, dogmática. Isso é o que está lá em Isaías, quando ele fala da associação da palavra como a chuva que cai e desperta a terra e não volta para o céu sem produzir os seus frutos. É exatamente isso. É porque, assim, você não busca onde nada se encontra. Aqui tem um segredo. Milhares de pessoas antes de mim e milhares depois vão buscar alguma coisa aqui dentro. Então parece que o que a gente está falando é um viés religioso, mas não é. Se as pessoas não tivessem encontrado algo valioso aqui dentro, ele já teria ficado para trás. Individualmente eu sou bobo, mas no coletivo a gente não é. A gente já teria abandonado essa busca. Então, eu realmente acredito em pessoas, assim, com aquela ideia de, enxerguei mais longe porque estava sobre os ombros de gigante. É a ideia de que alguém antes de mim mastigou também, preparou tudo isso para que hoje eu tivesse esse acesso. Então, assim, a lógica é tão bonita que não tem como a gente não admirar isso aqui como uma obra de arte. Que seja como uma obra de arte. Vamos limitar a Bíblia a isso, assim, vamos pedir licença poética, né? Guardada todas as heresias, vamos restringir a Bíblia a isso. A beleza de ser uma obra bem escrita e mais do que isso, é interessante a gente parar para pensar que é um acesso histórico muito interessante. Dá para você entender várias etapas da história humana lendo a Bíblia. Por menos religioso que seja o seu olhar assim, para o texto que você está se debruçando. Interpretação de texto, está dizendo, né? Se você for interpretando o texto, você vai entendendo a história do mundo mesmo, pelo que vai passando ali, como a civilização vai saindo da região da Mesopotâmia e todo aquele contexto. E como mais à isso frente coincide com a própria noção de história que nós temos, claro, evidentemente, que é uma noção moderna, mas você vê ali um esboço cronológico. Isso. Assim, aí você chega no Apocalipse, quando o Apocalipse traz aquelas figuras mitológicas, para dizer assim, que se referem muito ao Império Romano, é também uma aula de história, se você olhar com um pouco mais de olhar. Então, assim, vai ter geografia. Exatamente. Fala sobre diversos ingredientes assim, que hoje a gente usamos até hoje na culinária, são citados na Bíblia. Então, categorias taxonômicas, animais. Exatamente. Então, assim, é um acesso histórico muito rico, para além de ser a revelação divina materializada em textos, né? Eu acho que essa beleza maior da Bíblia que você pode passar para qualquer ateu que seja um pouco instruído, vai ter aí uma aula de história impressionante. E, assim, existem registros de uma primeira versão, alguma coisa assim? Sei lá, compilamos um livro, uma obra. Existe em algum museu? Então, essa é sempre uma questão muito complexa. Em primeiro, é preciso desdizer o dito, para citar Heidegger, o filósofo, quando nós pensamos que a maneira com a qual o cânon bíblico está disposto é uma questão cronológica. Então, Gênesis, muito possivelmente, certamente, não foi o primeiro livro a ser escrito. Nós estamos dizendo ali de um texto tardio, com duas tradições entre si, que nós chamamos de javista e eloísta. E isso se faz sentido, inclusive, quando nós temos já nas primeiras páginas dois relatos muito diferentes de criação. Nós tendemos a ler de uma maneira muito plastificada e muito harmonizada os textos, mas eles têm visões profundamente diferentes sobre o que Deus, sobre a criação e por aí vai. Então, ao que tudo indica, os trechos mais antigos que nós temos ali são, por exemplo, o livro de Jó, é um texto que tudo indica muito antigo. Alguns trechos do que é o núcleo ali do Código da Aliança também, ao que tudo indica, muito antigo. Mas alguns trechos também dos históricos logo em seguida. E trechos de Gênesis, onde você tem ali uma poesia, uma simbologia mais trabalhada, eles são textos muito próximos do exílio da Babilônia. Então, nós estamos dizendo aí por volta aí do século VI, então é uma coisa bem mais próximo, né, de Cristo, vamos dizer assim. Então, não dá para você, a partir da maneira como o cânon está disposto, estabelecer exatamente o que veio antes e o que veio depois. Tem algumas tradições que, ao que tudo indica, elas são tradições muito antigas, qual seja, dos patriarcas,
associar lugares a estas figuras, a estes nomes, qual seja a ideia da libertação do povo do Egito, não exatamente como nós lemos aquele relato maravilhoso, mas alguma coisa que se reporta a essa figura mais ou menos profética, militar, legislativa de Moisés, a relação com a terra, situando um pouco por que aquele povo fica até hoje brigando por conta daquele pedaço ali, né? Que ninguém decide se é Palestina ou se é Israel. Então você tem ali, dão testemunhos de textos mais antigos. E os mais recentes são aqueles onde você tem a escritura grega, que inclusive não são aceitos pelos protestantes. Então, quando você tem aquele encontro ali mais ligado ao que a história associaria à dinastia dos Ptolomeus, os gregos, então Macabeus, sabedoria, são mais difíceis de serem aceitos, porque nós estamos dizendo já de uma teologia mais tardia, de um outro estilo, inclusive, de escrita, né? Diríamos mais ou menos assim. Agora vem o mais. Mas... Cristo. Só um anexo, antes de ser mais. Claro, mas ainda assim, nós temos um revisão 1, revisão 2, assim, guardado em algum lugar? Na verdade, não revisão 1, revisão 2. Para responder a sua pergunta, nós temos o que nós chamamos de códices, porque alguns livros foram escritos em papiro, outros em pergaminho, né? Considerando o pergaminho mais antigo. Então, a partir disso, a escritura do Antigo Testamento, nós conseguimos ver mais ou menos como eram as primeiras traduções. E nós temos, no caso do Novo Testamento, o que nós chamamos dos códices unciais, que estão, sobretudo, ali no Vaticano, em bibliotecas norte-americanas, onde nós temos ali materiais muito antigos, né? Os escritos de Qumran, por exemplo, que são aqueles onde a gente consegue ter textos ali do século II, século III para frente. Isso e é aí aberto para... atesta a autenticidade do texto, dada a sua antiguidade. Mas são guardados, não é que haja um problema. Não necessariamente as 7 chaves, mas como são materiais muito frágeis, se você deixa todo mundo usar, mas tem fotocópia disso, registro, disponibilidade no Kindle, talvez. Quer dizer, não é que a igreja, tipo, Código da Vinci diz não pode mexer, porque é o santo graal. Não, tem um cuidado para não perder, porque eles são precisamente a garantia de que a igreja não foi fazendo modificações, por exemplo, nos textos, né? Isso é uma asneira aí do... Não, Marcos, você tirou meu embalo, eu ia com tudo pra cima. Aí você, agora já só amorteceu. Entendeu a força do mar. Mas, Entendeu a força do mar. O peito tá ali, ó, 2 pés lá, tranquilo. Bebeu água lá para se preparar. Cristo, eu tenho certeza que não escreveu nada. E muito menos ele falou, sentai-vos, escrevei-vos e distribuí a Bíblia. Exatamente. Pelo contrário, ele falou, ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho, aquele que ouvir vocês está me ouvindo. Então, ou seja, ele desde o início preocupava muito com a palavra de Deus. Então, hoje a gente transcreve essa palavra de Deus, mas a ideia principal ainda é aquilo que é anunciado. Eu estou querendo chegar numa provocação de assim, tá, tudo bem. Hoje, esse livrinho está todo organizado, separado por capítulos, por versículos, tudo muito bem feito, mas isso não foi assim. Na época os apóstolos estavam saindo, eles não tinham esse recurso. Papel caríssimo, papiro, né? Claro. Até mesmo, se a gente for fazer uma viagem, né, para o mundo contemporâneo, é Gutenberg que desenvolve, né, a imprensa e aí a história é agora. Começa, ou seja, é agora que a gente começa a ter acesso. Então, é por isso que você vai entender que o protestantismo, enquanto sola escritura, nós vamos falar mal deles num próximo programa aí, só poderia surgir como a imprensa. sem dúvida. Tem um programa sequer que não... Sem dúvida. Mas assim, é problemático, não é? O que está querendo dizer Muito. é que Jesus em si já era defensor do sola escritura. Ele não queria tradição, ele não queria Bíblia, ele queria falar. Na verdade, eu diria o contrário. Ele seria, na verdade, um defensor de sola traditio. Sola tradição. Guardado como algo que é vocalizado pelo povo. Escuta o que vos falo, entendeu? Eu acho que isso é interessante para a gente parar para pensar. Porque ele, rapidamente, desculpe interromper, né, quando você vai no grego, nós vamos falar disso no próximo programa, mas quando se tem a ideia, o que foi traduzido como tradere, que tradere, lembra aquela brincadeira de escravo de Jó? É entregar, tradição vem disso, é para entregar e trair também, né? E no grego o verbo é paredoken,
Então, o Cristo é o paredoken, ele é a entrega, portanto, ele mesmo é o logos, ele mesmo é a revelação. Então, quer dizer, muito antes da missão de dizer este ou aquele arrazoado, essa ou aquela doutrina, esse ou aquele livro, a missão dos discípulos é anunciar o que o próprio Cristo disse, o que o próprio Cristo é. Então, nós podemos dizer que o paredoken, a entrega, a tradição, vem antes do escrito. Nós vamos falar sobre isso no próximo encontro, você não pode perder. Isso é até muito bonito, é até estranho um cara tatuado de brinco na orelha falar o que eu vou falar. Eu sou profundamente amante das tradições e da liturgia, acho que assim, acima de tudo. E uma das minhas frases favoritas da liturgia do ano inteiro é uma das 10 orações da Sexta-feira Santa. Oremos pelos nossos irmãos judeus, a quem primeiro falou é nosso lindo, Deus. é linda essa oração. Isso é bonito porque... Reza pro ateu, isso, reza Para todo mundo. É uma oração universal. Universal. Mas essa frase me chama atenção porque ela traz a compreensão da palavra enquanto palavra, a quem primeiro falou o nosso Deus. Falou, de falar mesmo, a palavra nesse sentido. Assim, isso mesmo. Casando com aquilo que você traz do Jesus mandando anunciar, etc. Mas traz um pouco da tradição do guardar. Falou primeiro para eles e guardaram isso, mas evoca muito o sentido da palavra, do falar. Se nós pararmos para pensar se a Bíblia é ou não a palavra de Deus, acho que essa oração responde. O povo a quem Deus em primeiro falou, e a eles legou o cuidado e a guarda dessa palavra. Isso é muito interessante e muito bonito, porque nos aproxima, obviamente, dos nossos irmãos judeus, enquanto guardiões da palavra, mas também nos dá um sentido de legado. Somos nós o legado desse... Quem vai ter que transmitir. Isso, exatamente. Agora, situo isso, né, sobre esse processo de confecção da Bíblia, e até anteontem, estamos dizendo aí, Concílio de Trento, a igreja não tinha batido martelo sobre o cânon fechado. Ela já dizia assim, esse livro está inspirado, esse não mas não tinha fechado o cânon bíblico propriamente dito. É a partir das peripécias de Lutero que ela diz, não, agora já não coloca mais nada aqui, não. Inclusive, então, fala que não estava fechado porque ainda estavam colocando. Não é que estavam colocando, a igreja tinha uma noção dos livros. Tinham diferentes livros. Não é que tinham diferentes livros, é que a igreja nunca tinha se pronunciado para dizer ninguém não coloca mais nada dentro. Ela já sabia o que poderia estar dentro, o que era inspirado, inclusive, porque nós estamos dizendo dos primeiros concílios. Mas não ficava muito certo se já podia fechar. Entendeu? O Lutero começa a fazer bagunça e ela fala, fecha aqui, agora acabou. O magistério cristaliza esses livros. E aí os protestantes já na hora falam assim, esse 7 aqui não. A coisa parece que vai acontecendo muito simples, mas são discussões de concílios que vão durando 100, 200, 300... Inclusive com no erros, papo de sacristia que eles chegaram na conclusão. Claro que não. E por isso os protestantes eles devem muito aos bispos. Sem dúvida. E aos concílios da Igreja Católica. E para citar 2 exemplos que eu acho que eles são polemicíssimos e muito engraçados. Primeiro, no Evangelho de João. Se você vai ler, depois você leia, quem está em casa, o capítulo 5, 6 e 7, tem uma confusão. Porque Jesus está num lugar e ele de repente aparece no outro. Ao que tudo indica, deve ter entregado esse texto para o estagiário e abriu a janela, voou as páginas, trocou o capítulo 5, 6 e 7. Mas agora está fechado, não pode mudar. Uma outra coisa, o evangelho primeiro é Marcos, mas não se tinha essa compreensão quando fechou o cânon. Então, tecnicamente, deveria ser Marcos, Mateus, Lucas e João, num crescente de teologia, mas por uma interpretação que à época era que se tinha, entendia-se que o primeiro era Mateus e ele é o primeiro aqui. Então, é uma série de coisas que, assim, são os limites de compreensão humana. Hoje, eu tenho certeza que se fosse feito um concílio para definir sobre o cânon, o Evangelho de Marcos viria antes, porque ele é o primeiro. Agora, quando você fala sobre o cânon bíblico, é uma espécie de data de corte, por exemplo? A data de corte para o cânon bíblico, Antigo e Novo Testamento, nós diríamos o Concílio de Trento. Agora, quando nós olhamos os textos do Antigo Testamento no judaísmo, nós temos o que nós chamamos de Concílio de Jamnia, ou Jabne, que é do ano 90 depois de Cristo. Muito motivado pela heresia que estava surgindo na compreensão judaica. Qual que era? O cristianismo. Então, do mesmo modo como no Concílio de Trento a igreja disse, opa, vamos segurar esse trem aqui que tem uma bagunça, os judeus também se reuniram, já não havia mais o templo, olha, os cristãos estão começando a dar uma interpretação aqui que eles agora não vai dar certo. Já estão falando que Deus é 3, entendeu? Então nós vamos decidir quais são de fato os livros canônicos. E são aqueles que nós chamamos, né, o núcleo do Pentateuco, né, que é a Torá,
Os Neviim, que são os profetas, os Ketuvim, que são os históricos. Tanakh. Tanakh. Ou Tanaka, né? Pode ser. Que é a Bíblia hebraica, né? Que é a Bíblia hebraica, né? E eles excluem aqueles que foram escritos fora do território, que não foram escritos na língua sagrada, que é o hebraico, e aí os protestantes seguem essa linha. Aí poderíamos dizer, então quer dizer que os protestantes têm razão? Não vou falar agora, porque você vai ver o próximo episódio. Vocês vão ver o próximo episódio. Não vamos entrar nisso aqui. Só no próximo episódio você vai saber quem tem razão ou não. Entendeu? Mas é isso. Eu queria trazer também um ponto que o Pedro falou aí, que é a inspiração, que é a ação do Espírito Santo. Uhum. E aí, fazendo analogia a uma obra de arte, quando um artista está diante de uma pedra, de um quadro, o primeiro que vem a ele é a inspiração. E a inspiração depois, que é transferida para esse quadro, ela interage conosco quando eu estou contemplando, ou seja, quando há uma comunicação, e, ou seja, aquela inspiração, aquele espírito que foi transferido para a obra de arte, depois, na comunicação, esse espírito volta para a gente. Então, é uma ideia muito linda, muito bonita de se fazer. Mas eu acho que daí nasce um perigo até. E aí eu vou trazer pela semiótica, pela visão da semiótica, cada um recebe a mensagem de acordo com o seu próprio contexto. E aí talvez seja uma crítica que nós faremos no próximo episódio aos protestantes, que é a liberdade de cada um lidar com a sua interpretação. Isso. E aí quando isso vai como inspiração do escritor e volta a nós pela nossa percepção, tem que ter uma mão, um braço forte, mão amiga em si, para falar que é a tradição, o magistério da igreja, que é para falar a inspiração mais adequada que nós indicamos e trazemos todos a essa seara, essa partilha, seja essa. Acho que esse é o maior perigo, né? Quando a gente parte para um texto. Então, o texto passa pela linha da interpretação. E a interpretação passa pelas teorias da comunicação, que nós conhecemos bem, passa pela interpretação da semiótica, do contexto de como a mensagem é escrita e como cada um recebe, e daí dá talvez um perigo da interpretação livre, etc. Não, isso aí... Inegável. Inegável. E aí vamos aí, antes de entrar nisso, que vamos trabalhar nos próximos episódios, mas ver já no momento mesmo da constituição dos textos. Vamos situar aqui no Antigo Testamento visões diferentes que entram em conflito no próprio texto. Vamos ao primeiro relato da criação, onde se diz que Deus cria com uma palavra que ordena, com uma certa distância. Já no segundo relato, a partir de capítulo 2, versículo 4, se diz que ele brinca com o barro, ele sopra na narina do homem. Então, são ideias diferentes. Vejamos, o Deus que está com Abraão é um Deus que se comunica a ele no afeto cotidiano da mesa. O Deus de Moisés é aquele que o povo fala, você fala, ele não. Porque quando ele fala, os montes derretem, a gente não dá conta de escutar esse cara falando. Toda vez que ele chega aqui, é bagunça. Quando não está castigando os faraós, está castigando a gente, que está na mão dele, teria sido melhor voltar lá para trás. Então, perceba, há visões, diria, até conflitantes sobre quem é Deus, como ele age, como ele se comunica, como ele ama, como ele pune. E também no próprio Novo Testamento. Nós olhamos a visão que os evangelistas têm de Jesus, ela é uma visão muito distoante. Eu diria, por exemplo, no Evangelho de Marcos, Jesus é um profeta. Alguém que está, de alguma forma, reconstruindo ali a história de Eliseu, agindo mais e falando menos. Se nós vamos no Evangelho de Mateus, Jesus é alguém que está muito preocupado em organizar a comunidade, ajudando a perceber que esta comunidade aqui agora é devedora do que veio antes como tradição veterotestamentária, e o Cristo é o novo Moisés. Se nós vemos o Evangelho de Lucas, o Cristo é alguém muito sensível às dores do coração humano. Ele é uma demonstração misericordiosa de um Deus que veio procurar e salvar o que estava perdido. Olha as parábolas da ovelha perdida, da dracma, do Pai das Misericórdias. E no Evangelho de João, Jesus é o filho do CEO da empresa, do fundador. Ele desce para cá e quem não concorda com ele atravessa. Ele fala, quem não está comigo vai estar fora do baile. Não é fácil. Entendeu? Não é fácil. Ele não chora. Jesus no Evangelho de João não chora. Ele não expulsa demônios. O negócio dele é de fazer discursos longuíssimos e mostrar que quem está com ele está junto. Mas quem não tiver com ele, cedo ou tarde, está condenado. Eu posso dar um exemplo? Que aí eu vou pegar o que você falou, e vou fazer
uma homenagem para o Marcos. Então vamos no Evangelho de Marcos. Primeira coisa que está no Evangelho de Marcos é bem boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então você já começa falando assim, então Marcos vai me apresentar o Filho de Deus. Só que à medida que você vai lendo, você se surpreende, porque quando ele encontra com os demônios, ele fala, por que me atormenta, Filho de Deus? E ele fala, cala a boca. Mais para frente, ele fala assim, o sacerdote vem interrogar, ele fala, você é o Messias? Ele fala, eu sou o Filho do Homem. Ou seja, até agora você não viu a explicação de onde está esse Filho de Deus. Lá no final, quando ele está crucificado, que ele dá o grito, que ele expira, aí o centurião olha e fala, realmente, esse é o Filho de Deus. Ou seja, você passa o Evangelho de Marcos inteiro procurando esse Filho de Deus e vai encontrar ele aonde? Na cruz, morto, abandonado. Ou seja, que Filho de Deus que é isso? Por isso que o Samuel já disse isso em outros episódios. Escândalo para a cruz, né? A cruz é escândalo para os judeus. Insensatez para os gregos. E para nós é uma sabedoria do poder de Deus. É exatamente o que o Pedro colocou aí. Quer dizer, então, que o Filho de Deus, ele está morto na cruz? Meu Deus do céu, né? Mas, ao mesmo tempo, olha a beleza e a profundidade, a riqueza disso para nós como cristãos, né? Quando a gente fala de texto, assim, para a gente comentar talvez cada um deles, tem sempre uma visão, me corrija se eu estiver errado, de Lucas escrevendo com um olhar muito apaixonado quase, assim. Eu às vezes me pego pensando que Lucas escrevia de uma forma muito próxima de um sentimento, assim. Ele queria contar para alguém muito daquilo que ele estava sentindo, mais do que ele conheceu. Ele contava o que ele conheceu a partir do que ele sentiu conhecendo. E ele nem encontrou, e ele nem viu Jesus, né? Nem encontrou. Fez sentido. O que eu falei, ele contava muito do sentimento que visceral. Eu imagino que Lucas, como médico, essa sua ênfase na misericórdia é porque ele experimentou na carne o que é a dor humana. Tanto do ponto de vista da enfermidade física, quanto do ponto de vista de que deve ter sido alguém que se sentiu profundamente alcançado pela misericórdia divina. Ele quer contar... porque ele é muito elitista, para poder... ele tenderia a ser muito elitista para poder ter uma percepção da dor, do limite humano como ele tem, né? Ele vai à casa de Nazaré ver aquela jovem... Ele vai a Zaqueu na dor de se perceber vítima da própria ambição. Quando eu falo do sentimento, eu não falo só do sentimento apaixonado e tal. Não. Ele fala do sentimento de entender tudo. Tanto que ele enfatiza um conceito grego interessante, que é o conceito do esplarque, na misericórdia. Quer dizer, a víscera. E ele fala que o que motiva a encarnação do verbo é que, né, pelas vísceras de Deus, né, esplarquina é isso, o sol que nasce do alto nos veio visitar para iluminar os que estavam nas trevas e sombra da morte. Então, para Lucas, é o desconforto do útero de Deus que causa a encarnação do verbo. É isso. Senhores, para nos direcionarmos aqui. Cadê o Davi para colocar o pau na mesa aqui? Primeiro, a Bíblia é o único livro de Deus? Vamos dizer... Poderíamos dizer que sim, aos judeus e à primeira hora da fé cristã é dado este privilégio de ser um lugar particular da revelação divina. Ela não é o único lugar onde Deus fala, mas é um lugar onde Ele escolheu falar de um modo especialíssimo, misturado aos dramas humanos, fazendo dos anseios humanos um lugar particular de revelação. É um lugar privilegiado do encontro com Deus e da escuta da sua voz. Privilegiado. Eu acho que são 2. Eu acho que tem mais um. O livro? Sim, que seria a própria natureza, o próprio universo. Onde eu estou querendo chegar... No sentido abstrato porque, ou por exemplo, analógico, sim. Quando você vai... Se você não for protestante, mas aí coloca no próximo... Se você for protestante, isso aí não. Porque você falou... porque eles você está dizendo aí um conceito teológico chamado analogia entes. Porque você pode receber. O que vou ser mais simples. Quando você vai no princípio, ele diz... que haja luz, ou seja, ele falou, é preciso que fale, ou seja, que Deus fala, para que, ou seja, tudo que existe é preciso que tenha sustentação no que ele falou. Claro, mas eu diria assim, olhando para um pôr do sol,
sem que alguém viesse com um eco da tradição apostólica dizendo que o sol foi feito por Deus, nós não chegaríamos a alcançar esse mistério. Perfeito. Então essa que é a questão. Claro, podemos ler a criação como um grande livro onde Deus fala, mas no sentido estrito, onde vai se consignando, escrevendo uma mensagem de salvação, uma pedagogia, uma clareza de um mistério desenvolvido, aí a revelação sobrenatural da Bíblia. Uma coisa, se você Vamos me falar permite. sobre isso daqui a pouco no próximo Se você encontro. me permite mais um dedinho de prosa aqui. Arromba a mesa, arromba a porta. Já que você falou aí da mensagem, qual que é a mensagem principal, vamos dizer assim, que a Bíblia traz? Penso eu aí, a gente debate aqui um pouquinho, que seja o nome de Deus, como a mensagem. Porque, por exemplo, se eu te falo assim... E o que é o nome, para você ficar mais próximo do dogmático? Samuel gosta de me pôr numa saia justa, né, é o gente? nome? Pelo amor de Deus. O que é o nome? Quando você pede assim, para eu definir uma pessoa, e aí eu falo... Mais do que definir, o nome não define. Sim, mas quando eu falo Samuel, Eu identifico. eu consigo trazer à mente tudo aquilo que você significa para mim. Então, é no nome que essa mensagem é transmitida. Ele se revela no nome. Por isso vamos dizer a São Jerônimo, não há nenhum outro nome que Deus pronuncie nas Sagradas Escrituras, senão Jesus Cristo. É a única coisa que Deus fala, Jesus. Tanto no Antigo como no Novo Testamento. É aquilo que eu falei no começo, né? Tudo que a gente vai lendo na Bíblia aponta para um único ponto. Que é um dos sentidos que nós vamos trabalhar no próximo encontro aí sobre a interpretação das Escrituras, que é o sentido alegórico das Escrituras. Elas só falam uma coisa, Jesus Cristo. Isso numa compreensão cristã, evidentemente, os judeus ficariam bravos com a gente. Vocês não vão perder, né? Antes de finalizar, e a diferença... Então não era para finalizar aí, ó. Me induziu ao erro. Isso aqui. Você tá jogando contra, hein? Você acha que deixa um gostinho de quero mais para os próximos episódios? 2 cruzeirenses, 2 atleticanos. Você tem que vir pro meu lado, O lado caramba. certo da força. Não, o lado certo. Nós estamos de azul aqui, ó. É o lado celeste. Mas enfim, a diferença de traduções, por exemplo, nós temos aqui uma Bíblia da Paulus e aqui é Aqui CNBB. da CNBB. A diferença do português mesmo, tem alguma outra que... Então, nós diríamos assim, sempre quando nós vamos traduzir a Bíblia, nós temos 2 critérios que são importantes. Equivalência dinâmica e correspondência formal. Correspondência formal significa de que o texto tem que estar o mais próximo possível da sua originalidade histórica, né? É pau, é pedra, é pedra. Agora, é muito complicado você traduzir determinadas expressões quando elas estão deslocadas do seu contexto. Como, por exemplo, se eu disser para você assim, que eu vou chamá-lo de cabeça de abóbora agora, o que você vai dizer? Pô, coitado. Jesus disse que quem chama uma pessoa de cabeça de abóbora, que é o racá, é digno do inferno, em Mateus. Então perceba, não tem como traduzir isso mais. Aí você diz patife, quer dizer, uma expressão onde você diz que o outro está esvaziado da dignidade, que não serve de nada. Quando você esvazia outra dignidade, você está na porta do inferno. Então, a correspondência formal seria cabeça de abóbora. Mas em sentido dinâmico, eu tenho que procurar uma palavra atual para traduzir o que o formal quer dizer. Por exemplo, na Bíblia, chifre é sempre um sinônimo de força. Então, o que está lá, por exemplo, na Vulgata, é que o Senhor Deus erigiu um cornus salutis. Aí imagina, por exemplo, colocar isso lá no Benedictus, né? O Zacarias mal abriu a boca falar que Deus criou um grande chifre de salvação. Não, ele fez surgir um poderoso, um vigoroso Salvador. Então é uma tradução dinâmica. Então toda a tradução tem uma utilidade. Por exemplo, essa da CNBB, que foi um esforço ingente, muito belo, feito pela CNBB, ela trabalha uma aproximação maior da Vulgata. Então, a originalidade do texto, aquilo que é importante para que o texto... Uma leitura mais difícil, assim. Não difícil. Uma leitura mais próxima do original, segundo os critérios da Vulgata. Mas, ao mesmo tempo, também ela traz dinamicidade para o texto, a fluidez, inclusive para ajudar a fixação. Então, se você quiser, por exemplo, ter um texto que está fiel ao original, segundo as regras de tradução das comissões bíblicas e da CNBB, é a mais interessante. Agora, por exemplo, se você quiser notas de rodapé,
entendendo melhor os comentários, essa aqui, que é uma obra primorosa encabeçada por um grande biblista, que é o Schekler. Então aqui você não vai encontrar um texto muito formal na tradução, mas a nota é boa, porque ele vai explicar melhor o que o autor quis dizer quando ele colocou isso e aquilo. Aí teria Jerusalém, que entre estas todas teria uma tradução ainda mais formal. Então depende do uso. Hoje eu, por exemplo, para preparar uma homilia, eu recorro a pelo menos 3 traduções. Quando, a depender do caso, não tem que ir aos originais mesmo, com mais facilidade no grego, que tem uma noção maior do léxico, e com um pouco mais de dificuldade, mas vendo aqui a ajuda de uma gramática, ao hebraico. Então, para preparar uma homilia, no mínimo, eu uso 3 Bíblias. E essa dinamicidade que o senhor traz reforça o aspecto humano da composição da Bíblia, porque a dinamicidade é justamente pela língua ser algo que é tão vivo quanto nós. Isso. A língua reflete a dinamicidade do dia a dia. Então, acho que até é inimaginável o que eu vou falar, mas para tradução da Bíblia teria que ser um esforço assim, em 5 anos no máximo uma tradução tem que ficar pronta, porque em 5 anos a língua já mudou, a língua já é outra. Então, exatamente. Teria se perdido o esforço de tradução, né? Exatamente. Legal, bom ponto. Mas nós vamos voltar Amém. a estes pontos. Amém. Amém. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso papo hoje, falando um pouco mais sobre a Bíblia, nesse mês da Bíblia, o mês de setembro, uma inspiração criada aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte. Deixa aqui nos comentários a sua experiência de contato com esse texto tão bonito, a palavra de Deus, onde ele se manifesta. Como o Davi sempre gosta de dizer, estou aqui fazendo as vezes dele. Conte pra gente a sua paróquia, a sua comunidade e mande esse vídeo pros seus amigos, pro seu grupo de oração. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar um curtir.